A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Ronildo, da Igreja Chamas do Avivamento, em Governador Valadares, com mais um Clássicos da Escola Bíblica Dominical, neste dia 12 de março de 2021, trazendo à sua lembrança os ensinos que outrora você recebeu, e é com a finalidade de estar colocando, é mais uma pedra na edificação da sua vida espiritual. Louvamos a Deus, porque Deus tem feito grandes coisas por nós, por nossas vidas. Por isso nós estamos alegres na presença do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós vamos estar relembrando a lição de número 9, do dia 28 de agosto de 2016, a grande tribulação. Esta lição foi comentada pelo nosso pastor Edneuton Saturnino, pastor em nosso templo da igreja sede, e também idealizador, que está fazendo o programa Chamas do Avivamento, todos os dias, meio-dia às 13h30, de segunda a sexta no Facebook e também na rádio web. Louvamos a Deus pela vida do pastor Edneuton e de sua esposa, irmã Elaine. Uma bênção na obra do Senhor, este casal. Meu querido irmão, a lição, embora fora ensinada em 2016, vale a pena relembrar, porque este assunto ele é de interesse da Igreja de Cristo, daqueles que saíram da igreja, daqueles que nunca fizeram parte da igreja. A grande tribulação é um tema que nunca vai deixar de ser um tema, como diz, atualíssimo. Louvado seja Deus, porque toda a Bíblia, na verdade, ela é atual. Sua palavra sempre se renova, principalmente para aqueles que passam a conhecer mais de Cristo, que buscam mais conhecer da excelência de Cristo. Amém? Essa lição de hoje, a grande tribulação, vai ser abordado alguns pontos de suma importância, quando ela vai acontecer, como será, qual será o personagem principal na grande tribulação, qual vai ser ou como será o final da grande tribulação. Louvamos a Deus, porque toda tribulação passa, e a grande tribulação ela vai estar envolvendo toda a humanidade, não será apenas Israel. A gente vai ver que o foco da grande tribulação é a salvação de Israel. Israel, nesse tempo, vai se arrepender de não ter reconhecido Jesus como Messias enviado por Deus. E eles vão reconhecer que Cristo era o Messias, vão clamar por socorro, Deus vai enviar sobre eles um Espírito, que eles vão clamar, vão suplicar ao Senhor, mas é o Espírito de graça e de misericórdia da parte de Deus. Então Israel será salvo. Esta é a conclusão da grande tribulação. Mas nós vamos estudar, neste momento, querendo mostrar para você que neste período da grande tribulação, será um período de muito sofrimento. Haverá salvação? Haverá, de pessoas de todas as tribos, nações, povos e línguas. Muitas pessoas vão se converter neste período, pode ter certeza. Mas muitas pessoas também morrerão, A Bíblia diz que 2/3 da humanidade será morta no período da grande tribulação. 2/3. Hoje nós somos aproximadamente aí 7 bilhões, ou mais um pouco, não sei os dados corretos, do número da população mundial, mas já passa de 7 bilhões. Então eu calculo que aproximadamente será um número aí de 5 bilhões de pessoas que morrerão neste período chamado de grande tribulação. Quanto tempo a grande tribulação vai durar? 7 anos. São 7 anos de fome,
de misérias, de morte, de tentativa de morte e não vai morrer. Pode ter certeza, será período da grande tribulação. Então eu peço a sua atenção, né, porque o tema ele é muito rico e ele não é muito fácil de ser explicado. Né? Porque o período da grande tribulação ele não apresenta uma ordem cronológica para os eventos. Tá? Então a gente entende que eventos, por exemplo, como o período de 5 meses, em que as pessoas vão buscar morrer, vão querer suicidar, tirar a própria vida, né? Será um período de 5 meses, a Bíblia está dizendo, e a morte vai fugir das pessoas. Mas a Bíblia não fala em qual intervalo de tempo dentro da grande tribulação. Mas esse período de 5 meses faz parte deste tempo, tá? Em que as pessoas procurarão morrer e não irão conseguir. A morte vai fugir deles. Pessoas, eu acredito, eu posso pensar, né? Que pessoas vão pular de prédio, vão cair, vão quebrar tudo, mas não vai morrer. Vai dar tiro no ouvido, mas não vai morrer. Vai pendurar numa corda, mas não vai morrer. Vai tomar veneno, intoxicar e não vai morrer. 5 meses. Eu costumo brincar com esse texto, né, dizendo que a morte vai tirar férias, né? Vai curtir praia, vai para um lugar paradisíaco e vai descansar. Né? Depois ela vai voltar a atuar. Mas o certo é que muitas pessoas irão morrer neste período. É uma grande verdade que está na Bíblia, ok? Então vamos lá. O texto áureo da nossa lição: porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Mateus 24, 21. Jesus está afirmando com todas as letras, né, bem legíveis e inteligíveis, tá? Que haverá um período de grande aflição, como nunca houve sobre a terra. Vai ser difícil. Verdade prática: os infiéis serão castigados. Será um período de castigo para os infiéis. Tá? Também. Leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22. E Apocalipse capítulo 7, versículos 13 e 14. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Os textos que lemos são bastante claros, né? Principalmente este versículo 14, que está dizendo que aqueles que estavam vestidos de vestes brancas, né, foram aqueles que purificaram as suas vestes com o sangue do Cordeiro no período da grande tribulação. Ou seja, está dizendo que na grande tribulação haverá salvação. Pode ter certeza. Amém? Vamos orar ao Senhor. Oração faz bem. Oração é alimento para a alma também, né? É o contato direto com o seu Criador. É o contato direto com o Deus Todo-Poderoso. É o contato direto com a pessoa de Cristo. E uma oração, por mais simples que ela seja, sendo ela do agrado de Deus, com certeza ela será atendida. E o nome de Deus será glorificado. E você, com certeza, com o resultado da sua oração, você terá uma grande alegria,
por ter tido uma experiência com Cristo, com Deus, né? Por meio de uma oração que foi respondida. Louvado seja Deus. Amém? Eu te dou uma dica, né? Quer fazer uma oração que Deus ouça? Leia antes de orar, leia a Bíblia Sagrada, tá? Antes de orar, leia a Bíblia Sagrada, 1 ou 2 ou 3 capítulos. Temos livros pequenos na Bíblia, temos salmos, né? Que são de leituras rápidas e de fácil entendimento. Primeiro, né, você vai estar alimentando você espiritualmente. E Deus vai estar vendo, olha, este ama a minha palavra. E quando você orar, Ele vai estar ouvindo. Pode ter certeza. Amém? Introdução. Esta lição é uma advertência para todos aqueles que rejeitam a Jesus Cristo, aos que não se importam com o seu evangelho. A igreja do Senhor será arrebatada. Então, depois do arrebatamento, começará a grande tribulação, a sentença de Deus às nações da terra. Também será o momento de acerto de contas com Israel. Dos 22 capítulos do livro de Apocalipse, 13 são dedicados ao acontecimento da grande tribulação, ok? Vamos aprender, tá? Então você vê que antes que a tribulação, que a grande tribulação aconteça, a igreja será arrebatada. A gente observa lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, da primeira carta, capítulo 2, que Paulo diz que ainda há um que o detém. Ou seja, o Espírito Santo está detendo o anticristo para que ele não se manifeste, até que o Espírito Santo seja tirado do meio. Aí então o anticristo se manifestará, né? Trazendo o seu ministério de injustiça, tá? De morte, de perseguição, de aflição, né? Tudo aquilo que Jesus falou a respeito dele, lá em João 10:10, vai estar se cumprindo na íntegra. Porque o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. O ministério do anticristo, nesta época, ou do ministério satânico, melhor dizendo, vai se manifestar com mais ênfase, com mais intensidade, pode ter certeza. Então a igreja será arrebatada primeiro, a igreja dos fiéis. E os infiéis da igreja serão deixados para trás, né? Então veja bem, lá na parábola dos 10 talentos, Jesus ele dá uma explicação sobre isso, né? O certo senhor, ele chamou seus servos, distribuiu a eles os talentos para que trabalhassem com eles e ganhassem outros talentos. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. O que recebera 5 talentos, trabalhou e ganhou outros 5. E no dia da prestação de contas, né, veio o Senhor daqueles servos e disse, né, ao primeiro que recebera 5 talentos, e o que recebera 5 talentos, na hora da prestação de contas, disse, meu Senhor, aqui estão os 5 talentos que tu me destes. Com eles eu ganhei outros 5, estão aqui do Senhor. E o que ele disse? Bem está. Louvado seja Deus. Bom e fiel servo. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. E a mesma palavra ele falou para aquele que ganhou 2 talentos, né? Porque trabalhou e ganhou mais 2. Aí, mas veio aquele que ganhou um só talento, né? Que vive reclamando. Eu não sei fazer mais nada além disso. Vou enterrar esse talento aqui, né? O meu Senhor, se ele quiser, depois ele se vira e ganha outros. E assim ele fez. E chegou o dia da prestação de contas. Qual foi a palavra que ele disse? Mau e negligente servo, né? Amarrai-o, lançai-o nas trevas exteriores. Ali não está falando de lançar no inferno. Ali está falando de que aqueles que foram fiéis, como aquele que recebeu 5,
e o outro que recebera 2 talentos, foram convidados a entrar no reino do Senhor. Foram levados para passar as bodas do Cordeiro, a grande festa de Cristo com a sua igreja. Mas aquele que foi mau, que foi negligente, foi deixado para trás. E ele disse, ali haverá trevas e ranger de dentes. Ou seja, o mau servo, ele vai lamentar por que ele não foi fiel a Cristo, né? E por que agora ele está sofrendo na grande tribulação. Vai haver salvação para ele? Vai, se ele perseverar, né? E for fiel ao propósito divino, de não negar a Cristo e de não receber, né, a marca da besta na sua testa ou na sua mão direita, e de não adorar a imagem da besta. Mas ele vai sofrer muito, vai ser perseguido, vai ser preso, poderá ser torturado e ser levado até a morte. Morrerá, com certeza, nas mãos dos agentes do anticristo, se ele não negar a Cristo. Aí sim ele vai ser salvo. É onde está falando aqui em Apocalipse 7,14. E disse-lhe, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Né? Então, muitos que estão na igreja hoje, né, estão andando errados, estão tendo uma vida leviana, com um pé na igreja e outro no mundo, achando que vai tudo bem. Presta atenção, no dia do arrebatamento você será deixado para trás e lançado nas trevas exteriores, ou seja, vai passar o período da grande tribulação com os ímpios. Vai ser muito difícil para você. Então, o nosso conselho é que você se conserte, ok? E siga a Cristo de verdade. Sirva a Cristo com sinceridade. Também será um momento de acerto de contas com Israel. A grande tribulação, meu irmão, será o cenário, tá, para a conversão de Israel. Este cenário Deus preparou para tratar com Israel, porque Israel rejeitou os profetas no passado, muitos profetas de Israel foram assassinados, muitos servos de Deus, né? O próprio Senhor Jesus Cristo foi entregue à morte pelos sacerdotes judaicos, tá, do judaísmo. Então será um acerto de contas, porque eles rejeitaram o Messias. Mas Deus ainda terá misericórdia de Israel e o salvará nessa grande tribulação. Zacarias 12, versículo 10. Livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Está escrito assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça, né? O Espírito Santo vai ser derramado sobre Israel neste dia, e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Quando fala Espírito de graça, fala do Espírito Santo. Por quê? É o Espírito Santo que convence, que fala ao pecador que ele precisa se arrepender e crer em Jesus. Israel, nesse tempo, terá este privilégio, né? Terá esta graça de Deus, este favor imerecido. Tá? Então veja bem que Israel hoje não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Israel fechou os olhos para Cristo, o Messias enviado por Deus, e o crucificou, né? Mas Deus ainda terá misericórdia de Israel,
por amor a Abraão, o seu servo. Tá? E a promessa é que os remanescentes de Israel é que serão salvos. Amém? Então, quando Israel estiver, né, sendo perseguido pelo anticristo, a quem Israel acredita ser o Messias, né? Resultado, vai ver que foi enganado. O anticristo os enganou. Vamos mais à frente na lição? A grande tribulação, segundo o dicionário de profecia bíblica, a grande tribulação é um período de aflição e angústias incomuns que terá início após o arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Tá? Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, né, capítulo 4, a gente vai ler que a igreja vai ser arrebatada aos céus. Pode ter certeza disso. Paulo disse aqui, neste capítulo 4, abrindo os olhos dos irmãos, os levando a entender que aqueles que morreram com Cristo também serão ressuscitados. E quando eles ressuscitarem, eles terão os corpos transformados num corpo glorioso como o corpo de Cristo, né? E assim que eles forem transformados, nós também seremos transformados com o mesmo corpo de Cristo, um corpo glorificado. E subiremos ao encontro do Senhor nos ares, juntamente com eles. Aí você vai olhar no capítulo 5, que é a continuidade desta carta, no versículo 9, Paulo vai nos dizer que o Senhor não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, olha, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu creio na pré-tribulação, né? Antes da grande tribulação, que a igreja será arrebatada. Não fomos destinados para a ira, ok? Então isso é de suma importância para nós. Livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo 1 e 2, está confirmando para você o que estou falando, que a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. A igreja dos que são fiéis a Cristo. Louvado seja Deus. Isaías 57, 1 e 2 diz assim, perece o justo e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos serão retirados. Louvado seja Deus. Perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. Falando que Jesus morreu e a humanidade não está nem aí para a morte de Cristo. Por que que ele morreu? Né? Mas ele também ressuscitou. Nós cremos que ele está vivo. E é por isso que estou aqui nesta manhã, porque ele está vivo, porque ele ressuscitou. Não faria sentido fazer parte de uma religião, de uma igreja, se Cristo não estivesse ressuscitado. Mas eu sou prova e sou testemunha dos milagres de Cristo, da salvação de pessoas, da transformação de vidas, da libertação de vidas. Eu creio em Cristo. Amém? Então veja bem, o texto ainda continua. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Então os homens compassivos são retirados, o justo é levado antes do mal. Né? Então antes que a grande tribulação aconteça, o justo é retirado. Tá? E entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Louvado seja Deus. Né? É promessa do Senhor para a igreja que é fiel.
Louvado seja Deus. Deus, o justo juiz, estará enviando sobre o mundo o seu juízo. Tá? Então, o tempo da ira de Deus, o tempo do juízo vai chegar. O profeta Isaías, no capítulo 13, versículos 11 a 13, está dizendo o seguinte: e visitarei sobre o mundo visitarei sobre o mundo a maldade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir, pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor dos exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Está falando da grande tribulação. Na grande tribulação, os homens se tornarão raros, como ouro puro, tá? Como ouro fino de Ofir. Meu irmão, minha irmã, está falando de morte. Está falando que Deus vai abater a humanidade. Zacarias, capítulo 13, está escrito que 2/3 da humanidade vai morrer, pode ter certeza. Tá? O problema maior hoje é para Israel. Israel, como Jesus disse em João, capítulo 5, versículo 43, Israel recusou a ouvir a pessoa de Jesus, tá? E Jesus falou assim para eles: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Quando ele disse, e se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Ele está falando da pessoa do anticristo, que Israel vai acreditar que é o Messias. Está se divulgando hoje na mídia que Israel está orando, pedindo a Deus o Messias. Está fazendo um clamor pelo Messias. Só que o Messias que eles estão querendo já veio. Agora, como será o Messias que eles querem? Israel sempre desejou ter a sua nação restaurada, principalmente como nos tempos de Salomão, em que Israel nem se falava em prata, tudo era ouro, tudo era reinado de glória, de paz e de amor, de justiça. Assim foi o reinado de Salomão. E eles queriam a nação de Israel restaurada como no tempo de Salomão. Até os discípulos de Jesus perguntaram para ele, Senhor, tu restaurarás deste tempo Israel? E Jesus falou, olha, a vós não convém saber os tempos e as estações do ano. Ou seja, Jesus cortou a conversa, abrindo os olhos dos discípulos que aquele tempo não voltaria. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, este será um grande problema para Israel. Este período de aflição e angústias terá duração de 7 anos. Está lá em Daniel 9, 27. Diz que por uma semana o anticristo fará uma aliança com Israel. Mas na metade da semana ele vai cortar, ele vai proibir os holocaustos e os sacrifícios e vai querer adoração para si. Ele vai assentar lá dentro do templo de Israel, o templo que Israel está tanto desejoso em construir, E hoje o problema que Israel não constrói o templo é por causa da mesquita muçulmana, a mesquita de Omar. Israel acredita numa profecia que essa mesquita vai desabar num terremoto, e aí Israel vai
vai construir o templo novamente. Mas o anticristo, ele vai vir e vai fazer um acordo de paz, né? Vai enganar Israel, vai dizer, olha, não é aqui o lugar do templo, né? O lugar do templo era ali, era lá naquele lugar. Então aí tudo vai ficar paz e amor, né? Uma falsa paz. Mas veja bem, a grande tribulação ocorrerá entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória, na sua segunda fase, para reinar, para governar sobre a terra. Jesus vai descer no final da grande tribulação para prender Satanás, o falso profeta e a besta, tá? E vai lançar no lago de fogo. Satanás vai ser preso por 1000 anos. E nestes 1000 anos, enquanto Satanás está preso, Jesus está governando sobre a terra. Apocalipse capítulo 20, versículos de 4 a 6, fala que Jesus, juntamente com a igreja, né? Jesus vai governar a terra juntamente com a sua igreja. A igreja de Cristo, né? Vai assessorar ao Senhor Jesus no governo milenial. Pode ter certeza. Só os santos escaparão desse período tenebroso. Os avisos do juízo de Deus são prova do seu amor, visando livrar da destruição aqueles que receberam a Cristo e obedeceram a sua palavra. Meu irmão, minha irmã, arrebatamento, né, é para a igreja de Cristo, que recebeu a palavra e obedece. Então, a grande tribulação, ela é como uma punição aos... Aliás, ela não é como, ela é uma punição aos desobedientes. Então, quando a sua mãe falou com você, não vai à rua, porque senão eu vou te pôr de castigo. É isso que a sua mãe está falando. Fica comigo, não vá para a rua. Está te divertindo que lá pode acontecer problemas com você. E se esses problemas acontecerem, sua mãe vai te receber em casa de novo. Mas ela vai te pôr de castigo. Pode ter certeza, tá? Então é uma advertência que o Senhor está dando para o mundo. Olha, vai acontecer período de grande aflição sobre a terra, como nunca houve. Mateus 24, 21. E o que fazer para escapar da grande tribulação? Crê em Cristo e obedece a sua palavra. Lucas 21, 36, né? Jesus disse assim, vigiai e orai em todo tempo, né? Para que possais ser achados dignos de estar de pé diante do Filho do Homem, a fim de evitar todas estas coisas que acontecerão sobre a terra. Então, meu irmão, Jesus está dando uma advertência para a igreja também não entrar neste mal, tá? Então, vamos lá. O ponto 2, a igreja e a grande tribulação. É preciso ressaltar que a igreja não é o prédio onde os crentes se reúnem, mas a comunidade de salvos em Jesus Cristo. A palavra de Deus afirma que esta comunidade não passará pela grande tribulação. Tá? Veja bem o versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Meu irmão, minha irmã, entende uma coisa. Até agora, e durante toda esta lição aqui, não há simbolismos, não há figuras, não há metáforas. Tudo que eu falei até agora serão fatos reais, que tem uma ordem, tá? Arrebatamento da igreja, início da grande tribulação,
com a manifestação do anticristo e dos eventos que irão acontecer. Agora, os eventos que irão acontecer dentro da grande tribulação, o que apresenta uma ordem, é quando o anticristo vai quebrar a aliança com Israel. Que Israel vai reconhecer que ele não é o Messias e que ele é o anticristo, do qual os cristãos falaram e pregaram a vida inteira por mais de 2000 anos. Por que eles vão reconhecer que ele é o anticristo? Jesus falou, a respeito de Daniel, que profetizou que quando virdes que a abominação foi colocada no templo, ou seja, uma imagem de escultura do anticristo, querendo receber adoração, aí vocês vão ver que o anticristo manifestou que Israel foi enganado e agora Israel vai começar a clamar por Cristo. Então este evento vai acontecer na metade da grande tribulação, 3 anos e meio, Não digo que será no calendário gregoriano, mas poderá ser no calendário judaico. Calendário judaico, os meses têm 30 dias seguidos. Não é como o calendário gregoriano, que tem 30, 31, ou 28 ou 29 dias em fevereiro. Tá? Então a gente tem que atentar para isso também. 3 anos e meio, certo. Então são eventos que têm cronologia. Mas igual eu disse acerca da morte, que muitos procurarão morrer, suicidar, e a morte não lhes fará dano algum. Vai fugir deles. Esse período é de 5 meses. Está dentro da grande tribulação. Mas não sabemos se será no início, no meio ou no final. Tá? Mas será com certeza quando as coisas apertarem sobre a terra. Pode ter certeza disso. E eu acredito que será mais do meio para o final. Então o Senhor nos livra da ira futura. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Pode ter certeza. Amém? Mas os problemas que vão acontecer nesse tempo, o anticristo dominará a humanidade. Ele é a besta que João viu subindo do mar ou dos povos. Apocalipse 13:1 está escrito que João viu uma besta que subiu do mar. O espírito dele já está no mundo. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 18, ele diz, filhinhos, é já a última hora, pois vos digo que o espírito do anticristo já está no mundo, ou seja, já estava agindo no mundo. Um sistema do anticristo, o sistema do anticristo de injustiça, de morte, já age no mundo. E João já trouxe a advertência dizendo que já era a última hora. Tá? Com certeza será ele um líder político e fará grandes coisas. O anticristo tem um sinal, um nome e um número. Ainda não foi revelado um nome, tá? Que pudesse significar de fato, na sua soma, o número 666. Muitas pessoas fazem previsões de que seja um Papa, cujo nome pode dar lá 666, pode ser o presidente de uma grande nação, como da Rússia, da China ou dos Estados Unidos, ou pode vir também da região do Oriente Médio, porque vai ser alguém que vai ter como foco a destruição de Israel. Tá? Então a gente não tem certeza aí de onde ele será, tá? Mas será um homem, um líder político, poderá vir destes lugares. Então, meu irmão, minha irmã,
E ele vai ser reconhecido como anticristo quando ele exigir adoração da sua imagem, exigir o seu número na testa ou na mão direita, para você poder comprar ou vender. Este é o reino do anticristo. E outro, ele vai ser um governante único, é um homem só que vai liderar o mundo. Mas não é um homem comum, como eu, como você, né? Vai ser Satanás incorporado em alguém. Hoje a gente sabe, né? Ou a vida inteira a gente soube que pessoas foram possuídas por demônios, né? Você olha na Bíblia e você vai ver Jesus libertando diversas pessoas endemoniadas. Então, Satanás, ele vai entrar em alguém. Ele vai tomar conta do corpo de alguém. A Bíblia diz que a besta foi ferida com uma ferida, né, fatal, que o levou à morte. Mas depois ele ressuscita. É nessa ressurreição aí é que Satanás entra neste corpo para governar. Então, um líder político que vai morrer com uma ferida fatal, né? Uma chaga que não tinha cura, mas vai ressuscitar. Isso, na verdade, será uma falsa ressurreição. É Satanás entrando num corpo e o dominando. Você pode ver, por exemplo, né, Jesus, quando libertou o endemoniado gadareno, o que ele fazia antes? Andava pelos sepulcros, gritando. Quando era preso, amarrado em correntes ou em cordas, quebrava corda, quebrava correntes, né? Dormia no cemitério. Então Satanás dominou a vida de um homem muitos anos. Cristo foi lá e o libertou. Então Satanás, ele vai incorporar em alguém um líder político famoso de uma grande nação, que foi ferido com uma ferida fatal, né? Uma chaga que não tinha cura, vai se ressuscitar e vai andar por aí governando. Esta é a característica que a Bíblia nos mostra, principalmente Apocalipse capítulo 13, tá? Leia com mais atenção e você vai perceber isso aí. Quem não tiver a marca da besta será morto, tá? Então, quem tiver na grande tribulação, eu não vou aceitar a marca da besta, eu acredito em Jesus, louvado seja Deus, né? Mas vai sofrer, não vai poder comprar nem vender, então não vai poder se alimentar. Satanás vai pegar muita gente pelo estômago, como ele quis pegar Jesus lá no deserto, após jejuar 40 dias e 40 noites, como está em Mateus capítulo 4, de 1 a 11. E ele vai pegar muita gente pelo estômago, pode ter certeza. Então você vai ter que criar uma resistência no seu organismo para comer pouco, ou quase nada ou nada, ok? Para você vencer este período. A tentativa de um governo único pode ser vista na criação da Comunidade Europeia, que conta hoje com cerca de 28 Estados-membros, né? Os 10 chifres da besta do Apocalipse 13, 1 e 17, 3, indica que haverá um conglomerado de nações que aceitarão a liderança do anticristo. Tá? Então veja bem, a formação da Comunidade Europeia é a tentativa da unificação dos povos, de formar um império. Né? Por que eles não estenderam isto aos países do terceiro mundo? Né? Porque eles querem ser um povo dominante. Os impérios que foram formados no passado, ou tentaram formar, como Napoleão Bonaparte tentou formar um império, né? É visando, né, tendo esta visão anticristo, né, do anticristo, querendo dominar nações. O espírito do anticristo, né, que há milênios, né,
anda sobre a terra. Um espírito de rebeldia contra Deus. Não foi assim a Torre de Babel? Unificar todo mundo, não se espalhar, se tornar um só povo, e tinha só uma língua, e Deus foi lá e espalhou aquele povo todo, e a torre não deu em nada. Veja bem, o juízo de Deus sobre o mundo, o livro de Apocalipse, o livro selado, Apocalipse capítulo 6 e 8, fala acerca do livro selado e sua abertura. João viu um livro que estava selado e ninguém podia abrir, e ele chorou porque ninguém podia abrir aquele livro. Mas foi escrito que somente um podia abrir aquele livro, que era o Cordeiro de Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, somente Cristo podia abrir aquele livro e abrir os selos. Tá? Mas estes selos, eles foram trazendo pragas e ais sobre a terra. A ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade. João contemplou o livro onde estão registrados os juízos de Deus que virão sobre a humanidade. Com a abertura do primeiro selo se dará os primeiros dos 3 julgamentos. Quando o primeiro selo é aberto, surge um cavalo branco com um cavaleiro. Apocalipse 6, versículos 1 e 2. Esse cavaleiro aí, meu irmão, é o anticristo. Ele não é Jesus. Tá? Ele saiu com um arco, deram a ele uma coroa e saiu para vencer. Mas a Bíblia diz que Jesus já venceu. E o cavaleiro do cavalo branco, de fato, que virá para salvar Israel da grande tribulação, virá junto com a igreja, eles virão montados em cavalos brancos. E na coxa de Cristo vai estar escrito, este é o fiel e verdadeiro. E ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16, mostra que o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco é Jesus. Agora, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6, 1 e 2 é o anticristo. Tá? Então não confunda. Os cavalos representam o julgamento de Deus contra o pecado dos homens. Antigamente, quando não existia carros motorizados, motocicletas, o veículo mais rápido era a montaria de um cavalo. E os exércitos, quando iam combater, eles geralmente chegavam de surpresa, porque primeiro vinha a cavalaria, trazendo morte, alvoroço e pânico. Então, meu querido irmão, isso era uma estratégia de guerra. Então, quando fala dos cavalos, está falando da velocidade com que virá. Jesus mesmo disse que Paulo disse, que quando disserem que há paz e tranquilidade, sobrevirá sobre eles repentina destruição. Então, isso é importante a gente anotar isso aí. Tá? Vai ser surpreendido muitos que estão na terra, porque Cristo vai vir para livrar Israel e combater contra as nações que nesse tempo vão se levantar contra Israel. Zacarias está escrito que o Senhor vai levantar um grande povo, uma grande nação, que vai se tornar como uma só nação para combater contra Israel. Vamos ver? Veja bem, Zacarias capítulo 12, versículo 2. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá
quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Versículo 9. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Tá? Aí você vai ver que agora Cristo começa a reinar. Veja bem no versículo 11 do capítulo 12, fala do choro das mortes, né? Ou, naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom no vale de Megido. Mas por causa de que esse choro aqui? Por causa de Cristo, que vai se manifestar para Israel. Israel vai se arrepender amargamente de não ter visto em Cristo o seu Messias. Tá? Aí veja bem. E nesse tempo Jesus começa o seu reinado. Nesse dia, Jesus vai começar o seu governo milenial. Zacarias 14:9 diz: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, minha irmã, a gente está vendo, né, o que vai acontecer. Depois as trombetas e as taças, né? Apocalipse capítulo 8, capítulo 8 e capítulo 15 falam sobre as taças da ira de Deus e também sobre as trombetas que serão tocadas. 7 anjos tocam 7 trombetas e vários acontecimentos catastróficos têm início. A vegetação será queimada, os mares serão atingidos pela mortandade dos peixes, rios e fontes de água serão prejudicados. O espaço sideral será abalado, demônios e anjos, né, e anjos maus serão soltos e atormentarão os moradores da terra. A terça parte dos homens morrerão pelas catástrofes enviadas por Deus como juízo sobre o mundo pecaminoso, que blasfema contra o Criador. As 7 taças da ira de Deus representam as últimas pragas ou os últimos juízos de Deus sobre a humanidade ímpia. 7 anjos são encarregados de derramar esses juízos terríveis sobre os homens que rejeitaram a Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, o período da grande tribulação, né, será terrível. Nesse tempo, como eu disse, pessoas vão procurar suicidar, morrer. Vão pular de prédio, vão pular de pedreira, vão pular debaixo de trem, debaixo de carro, carreta, vai dar tiro no ouvido, vai tomar veneno, vai fazer de tudo para morrer, para você ver como vai ser grave, como vai ser sério, como vai ser sofrido, né? Este período da grande tribulação, período de grande sofrimento sobre a humanidade. E as pessoas vão procurar suicidar e não vão morrer. A Bíblia diz que a morte vai fugir deles. Então, o que você tem que pensar? Em escapar deste período. Apocalipse 9:6 diz acerca do que eu estou falando. Agora, o que Jesus disse para nós evitarmos esta grande tribulação é Lucas 21:36. Vigiai e orai em todo tempo, para que sejais achados dignos de estar de pé diante do Filho do Homem, para que vocês não sejam apanhados por estes males que virão sobre a humanidade. Então, meu irmão, minha irmã, hoje, né, se eu quero sair, né,
deste castigo, se eu quero evitar este mal, eu preciso entender que o tempo é hoje da minha salvação. Porque na grande tribulação vai ser muito difícil. Vai ser uma luta ferrenha, direta contra o diabo e contra os seus demônios. Pessoas serão presas, privadas das suas casas. Pessoas serão torturadas. Pessoas serão assassinadas. Não vão poder comprar nem vender, a não ser se tiver a marca da besta. Então entenda, este período é um período de castigo, de juízo e de derramamento da ira de Deus sobre a humanidade. Então, meu irmão, escapa, sai fora deste mal. Veja em Jesus a sua salvação. Veja em Jesus a sua oportunidade de morar no céu. Veja em Jesus a sua oportunidade de ter a vida eterna em paz com Deus. Amém? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. Amém? Guarde essa mensagem no seu coração. Se você gostou, compartilhe. Também o nosso canal está aí a serviço do reino de Deus, da pregação do Evangelho. Tá? Então, por favor, se inscreva se você ainda não é inscrito e compartilhe. Nos ajude na divulgação do Evangelho. Esta mensagem, este ensino de hoje, precisa chegar a milhões de pessoas, e milhões e milhares de pessoas. E que você seja este canal para nos ajudar na divulgação e no compartilhamento dessa mensagem. Que Deus abençoe você e sua casa, sua família, em nome de Jesus. Não se esqueça, terça e quinta, das 9 às 10h30, pastor Ailson Dias, no programa A Boa Palavra no Facebook e na Rádio Web. Também pastor Edneuton e irmã Elaine, com o programa Chamas do Avivamento, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 13h30, no Facebook e na Rádio Web. Escreva lá, participe e também compartilhe. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família. Querendo Deus, na próxima segunda-feira, estaremos aqui novamente, no programa Clássicos da Escola Bíblica Dominical, trazendo a você mais da mensagem do Evangelho de Cristo. A paz do Senhor, que Deus te abençoe em nome de Jesus.